Agora são 8h10. Vamos falar da presença militar no governo Bolsonaro. Saídas, né, de ministros, vamos ver, outros que correm o risco de sair. A gente vai falar nesse momento com o Manuel Domingos Neto, ele que é professor de Ciência Política na Universidade Estadual do Ceará, doutor em História pela Universidade de Paris. Olá, Manuel, bom dia. Salve, Marilu, bom dia, um prazer. Igualmente, Manuel. Bom, vamos começar aqui a falar sobre a saída, né, do general Santos Cruz da Secretaria de Governo e assumindo no lugar dele o general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, que estava à frente aqui do Comando Militar do Sudeste, né? Como é que você inicialmente analisa essa saída do Santos Cruz, Manuel? Como uma tensão entre alguém que o presidente que não captou o ethos militar, né, e não captou também a sua própria o seu próprio papel como articulador político, como líder, né, e um oficial que sabe cumprir ordens dentro da lei, um oficial digno, né? E a revelia de suas opções ideológicas, que são pela direita, se trata de um homem de carreira muito respeitado, o general mais reputado como comandante operacional, experimentado no Congo, né? É assim que eu vejo. Certo, agora... Desculpa. Me parece que o presidente da República não sabe lidar, não compreende a postura do oficial que age segundo as normas, segundo os procedimentos legais. Certo. Agora, ele teve aquele embate, né, Manuel, com o setor chamado de olavistas, né, do governo Bolsonaro, com o guru, né, Olavo de Carvalho, em relação também ao filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, bateu de frente, né, na realidade ele foi ofendido, né, pelo próprio Olavo. Foi ofendido e não foi defendido pelo presidente da República, e cumpria defender. Ele foi humilhado, ele foi avacalhado, né? Aliás, o termo certo é tentaram avacalhá-lo, mas ele saiu como grande. Ele não agradeceu o posto ao presidente, né? Não se deixou demitir, ele não se demitiu, ele resistiu no posto, como se estivesse cumprindo uma missão. Ele foi avacalhado, isso respinga por toda a tropa, né? Quando você mexe na honra militar, como foi o caso, você tem troco. A tropa certamente não gostou nada. A tropa está insatisfeita com o guru, né, e com o presidente que, afinal de contas, avaliza o guru. Pois é, então, quer dizer, não vai passar batido, você acha, professor, em relação a essa demissão? Com certeza que não. Com certeza haverá resposta, haverá truco. Agora, o militar, ele não, particularmente o grande comandante, ele não age impulsivamente, ele não age de forma atabalhoada. O caso do Heleno, que teve um recente surto, né, é um caso especial. Santos Cruz é habituado ao estresse, ele é testado no estresse, ele sabe planejar suas atitudes, ele racionaliza concretamente, de forma muito objetiva, as suas reações, assim também como a tropa. O troco virá na forma e no momento que eles julgarem adequados. Por exemplo, o que você imagina em relação a essa troca? Como que você deverá dar essa troca para o presidente Bolsonaro? Eu acho que o presidente se isola cada vez mais, se isola do estamento. Eu quero crer que se isole. Eu digo quero crer porque hoje em dia é muito perigoso
você fazer afirmações taxativas, né? Já que há sempre, nessa guerra híbrida, há sempre um jogo de bater aqui para fazer efeito acolá. Então, a gente está sempre mexendo com possibilidades. E essas possibilidades vão se ajustando, vão se verificando ao longo do tempo. Eu acredito que o que ocorre é o isolamento. Porque se não ocorrer esse isolamento, se não houver reação, significa que as Forças Armadas, em particular o Exército, estará endossando um esquema de fim de mundo. O esquema de fim de mundo é o seguinte: é armar o povo e chamar para um confronto generalizado, como sempre pretendeu o Bolsonaro. Até agora não vejo que isso tenha sido contido. Isso deveria ter sido severamente contido, porque é princípio da Força Armada não dividir não quebrar o monopólio da força. O Exército detém o monopólio da força no Brasil. À medida em que ele endossa um presidente miliciano que quer entregar armas para a população, é um sintoma extremamente grave, Marilu. Perfeito. Haverá reação das Forças Armadas, agora é difícil imaginar qual seja. Aliás, os militares me surpreendem cada vez mais. Eu espero posturas que não ocorrem. Eu estou sempre esperando alguma coisa e vem posturas diferentes. Por exemplo, no caso aí, desse entrega tudo do Guedes, eu aguardava alguma reação, mas não houve reação. E o patrimônio público está sendo vendido. Toda a obra dos militares, ao longo da República, está sendo destruída. A obra principal, que foi a montagem do sistema de ciência e tecnologia, que foram as grandes empresas infraestruturais do desenvolvimento, está sendo dilapidado da noite para o dia, sem uma reação adequada. Perfeito. Glauco Faria perguntando aqui também. Em relação justamente a isso, Domingos, o ex-presidente Lula, em entrevista aqui à TVT, ele falou a respeito de militares que, na verdade, não defendem a soberania nacional e citou generais, dizendo que, na verdade, um general que não defende a soberania nacional sequer mereceria vestir a farda. Será que isso também não é um pouco reflexo do que acontece no governo Bolsonaro, como você disse? Ou seja, há ministros militares que simplesmente não reagem a essa entrega do patrimônio público, como você destaca em relação aos planos do ministro da Economia, Paulo Guedes? Me parece que seja o conjunto das corporações que não reagem. O presidente Lula fez uma afirmação irrecorrível. É óbvio que um general jamais pode deixar de ser nacionalista. O sentimento nacional é o sentimento que legitima o uso da força. É isso. Agora, ao lembrar isso, acho que o presidente Lula espetou forte, porque nunca se pôs em cogitação ao longo de seu governo, né, o sentimento nacional dos militares. Mas agora, nessa situação absurda, nessa situação surrealista em que o país vive ou atravessa, essa afirmação do Lula, ela chega como uma bomba. Se trata de uma suspeição. Há generais que traem a pátria. Eu diria que nesse momento que o problema não pode ser personalizado. Eu acredito que as corporações endossaram Bolsonaro e continuam validando. E isso, até onde isso vai? Isso representa um arranhão muito grave na defesa nacional, porque corporação militar tem que ser respeitada. Se ela não for respeitada, a defesa está liquidada.
ela tem que ser respeitada pela sociedade. As Forças Armadas se envolver com um governo desse tipo, e parece muito além da conta. Perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho de como fica, né, daqui para frente com o general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira e mais, como é que fica o comando do Sudeste, né, aqui em São Paulo? Eu acho que é a grande pergunta. Isso foi uma fragilização muito grande do Bolsonaro, sabe? Ao tirar um escudeiro fiel de um comando tão importante como o de São Paulo, né, ele entregou nas mãos do general Pujol, né, que é um homem de inteligência, a decisão sobre o novo dispositivo lá de comando aí de São Paulo. O Bolsonaro se fragilizou diante da tropa. Cresce a responsabilidade do general Pujol nesse momento. O comandante do Exército, né? O comandante do Exército. O que ocorreu é o seguinte, o Ramos era tido como fiel escudeiro do Bolsonaro. Como é que você tira o fiel escudeiro do comando de uma tropa tão importante quanto a de São Paulo? Como é que é inacreditável isso? Como é que ele vai retirar o Ramos do Comando Sudeste? Isso só pode ser explicado pelo seguinte: para demitir o Cruz, ele tinha que ter uma justificativa forte, tinha que fazer de uma maneira, né, de uma maneira que fosse recebida pela tropa, que fosse bem recebida pela tropa, que atenuasse pelo menos o mal-estar da tropa. E ele então tirou o Ramos do Comando Sudeste para colocar no lugar do Santos Cruz. Certo. E Santos Cruz, lembrando que era contra o financiamento de sites bolsonaristas, né, que bateu de frente também com o filho Carlos Bolsonaro. Então, a família Bolsonaro acabou ganhando essa, né? Não ganhou. Não ganhou? Não, eu não acredito que tenha ganho. Porque o sacrifício de perder o comando do Sudeste foi um preço muito alto, né? Nessas alturas dos acontecimentos, vale quem tem mando na tropa. E o Bolsonaro perdeu o mando da tropa. Eu não diria que ele perdeu o mando na tropa, eu forcei um pouco a linguagem, mas eu diria que ele se fragilizou ao tirar o Ramos de São Paulo. Portanto, não foi uma vitória do Bolsonaro, do lado do olavismo. Não veja assim. O preço foi alto demais. E como você disse, para ter consequências que ainda virão, né, no momento adequado, né? Acho que sim, acho que as coisas estão se precipitando muito, sabe? No Brasil está entrando numa fase preocupante, né? Porque objetivamente, o presidente está chamando para a guerra. Esse negócio de armar a sociedade, esse negócio é uma coisa inimaginável, Marilu. Esse negócio vai contra a ideia de monopólio da força do Exército, né, pelas corporações militares. O presidente está arranhando o cerne, né, da sustentação de força do Estado. Ele está atingindo o miolo, né, com a sua mentalidade miliciana. Ele está indo longe demais. Só que eu acredito que a qualquer hora a gente pode ter alguma reação. Essa coisa não pode continuar desse jeito. Não há Estado sem força, né? Não há Estado sem força. Estado é força que se exerce sobre os homens, já dizia Maquiavel, né? Estado é força que se exerce. Se o chefe de Estado está tratando dessa forma a corporação, a grande hipótese, há duas possibilidades. A primeira é que a corporação endossa essa postura translocada, ou segundo, que a corporação está preparando uma reação, né? E eu acredito na segunda hipótese. Eu quero acreditar na segunda hipótese. Eu não tenho elementos objetivos, mas eu tenho, digamos,
o princípio geral. Se a Força Armada do Estado abdica, se o Exército abdica do monopólio da força, ao armar a população, ao acatar esses discursos, né, e também ao não refrear as milícias, o Exército estará abdicando do monopólio da força. Esse é o problema-chave. Está fazendo isso conscientemente, né, ou está, na verdade, aguardando para o momento de uma reação? Agora... Pode ser que esteja em curso, né, a retirada, a supressão do presidente. A retirada do presidente? Exatamente, acho que pode estar em curso isso. Sabe? Não chega para lá, basta. Sabe? Pode ser que esteja em curso uma coisa assim. Certo. Agora, quando, professor, você cita a reação intempestiva, né, do general Heleno, quando ele sabe que o ex-presidente Lula estranhou aquela questão da facada e ele teve uma reação, né? Até durante um encontro ali com jornalistas, ele bate na mesa e fala, enfim, esse ex-presidente merecia prisão perpétua, essa atitude intempestiva dele. Isso é um fato assim isolado dentro das Forças Armadas, essa reação? Olha, eu vejo sobre dois aspectos. Primeiro, o aspecto pessoal do general Heleno. O general Heleno está com, me parece que está com problemas de saúde. Anda esquecendo as coisas, né? Anda perdendo. É um homem treinado para suportar o limite do estresse, né? É um homem treinado. E de repente se desequilibra dessa forma, ele não está bem de saúde. E o segundo aspecto, né? Eu acho que a declaração do Lula acerca dos generais foi uma declaração muito forte. E isso irritou profundamente. Não é... O que legitima o militar é a defesa da pátria. Chega o ex-presidente, o grande líder popular brasileiro e põe isso sob suspeita. Ora, só pode irritar muito. Agora, eu estou com o Lula. Eu endosso o Lula. Por que eu endosso o Lula? Porque eu não tenho visto reação de defesa da pátria no momento do entrega tudo do Guedes. Guedes entregando tudo e as Forças Armadas paradas, caladas, silentes. Não, isso não está correto. Tem alguma coisa aí que não está se encaixando. Sabe? Parece que há uma unanimidade estranha quando o Brasil entra em liquidação e as Forças Armadas silenciam. Eles levaram anos, décadas, construindo o sistema de ciência e tecnologia que agora está se quebrando, né, do dia para a noite. Certo? Como é que pode? É inacreditável o que nós estamos vivendo no Brasil. Perfeito, professor. Bom, a gente tem ainda um general que também está na corda bamba, né? O presidente dos Correios, né, que o Bolsonaro diz que não decidiu ainda, né, o momento, né, dessa demissão, né, e a gente lembra que o general aqui, o Juarez Cunha, né, foi indicado pelo Michel Temer, né, e aí o Bolsonaro manteve. E ele está na corda bamba e pode ser o próximo também a ser demitido, né? A postura desse general não bate com a ética militar, né? Se o presidente já deu declarações desabonadoras a seu respeito, ele deveria ter saído. Né? Ele deveria ter saído. Então, me parece um caso à parte daqueles que eu quero é meu cargo de qualquer jeito, em quaisquer circunstâncias. Mas eu não acompanho, não conheço o general presidente dos Correios. Talvez ele esteja lutando pela preservação dos Correios, pela entrega dos Correios. Se ele estiver efetivamente engajado nisso, a sua
a sua permanência no cargo pode ser explicada. Digamos que ele esteja aí como um resistente, né? Sim, sim. Como um resistente. É possível essa hipótese. Eu prefiro acreditar nesta hipótese. Fora disso, aí é um desclassificado que se mantém no cargo a qualquer custo. Perfeito, então, professor, a gente agradece aqui toda a sua análise, né? Um cenário bastante preocupante, né? Como o senhor traçou, e vamos aguardar, né? Exatamente, enfim, as próximas manifestações, né? De representantes das Forças Armadas em relação a todo esse quadro que a gente está vivendo na política, né? Vamos aguardar, né, professor? Nós vivemos momentos extraordinários na história do Brasil. E momentos que não são auspiciosos. Eu acho que nenhum democrata consciente, minimamente informado, pode estar tranquilo quanto à preservação do Estado democrático de direito. Perfeito. Se estiver tranquilo, é porque realmente não está captando os grandes lances que estão em jogo. Nossa, muito preocupante aqui a sua entrevista, professor. A gente agradece aqui, um grande abraço e até a próxima, hein? Um abraço, Marilu, tudo de bom. Vamos à frente. Vamos, muito obrigada. Falamos aqui com o Manuel Domingos Neto, professor de Ciência Política na Universidade Estadual do Ceará, doutor em História pela Universidade de Paris.